Caixa e Seguridade reporta um forte resultado, superando as expectativas do mercado. E nesse vídeo eu vou mostrar para você que a Caixa e Seguridade ainda pode ser uma boa oportunidade se você é investidor com visão de longo prazo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos. Primeiramente, vou comentar sobre as linhas de negócio da Caixa e Seguridade, só para dar um breve resumo para vocês, para quem ainda não sabe como funciona a Caixa e Seguridade. Ela trabalha com os negócios seguros, onde ela é líder do seguro habitacional. Ela também participa na parte de acumulação, terceiro maior player de previdência e a parte de distribuição de produtos, que são as corretagens de todos os produtos que ela distribui. Lembrando que o produto de seguro habitacional é obrigatório por lei e a controladora da Caixa de Seguridade. E lembrando que o Banco Caixa é controlador da Caixa de Seguridade e possui quase 70% da participação de mercado no crédito habitacional. Então, diretamente, a Caixa de Seguridade ganha ali por tabela, porque quando a pessoa financia o seu imóvel, a Caixa de Seguridade vende esse seguro, que é obrigatório. E olhando aqui para o resultado do primeiro TRI de 2026, vocês podem ver que o lucro líquido da empresa cresceu em 13,2% em relação ao primeiro TRI de 2025 e 1,6% em relação ao quarto TRI de 25. E o mercado já esperava, igual essas notícias que tivemos em relação ao Itaú BBA reduzindo a recomendação da Caixa de Seguridade, ele esperava que o lucro seria de 1,1 bilhão, abaixo do lucro do quarto TRI de 2025. Vocês podem ver que a Caixa de Seguridade cresceu acima do lucro do quarto TRI e também mais de 13% em relação ao primeiro TRI de 2025. E o ROI da empresa fica na casa de 65,9%, extremamente elevado pela sua característica de ser uma asset light. Ela está ali diretamente ligada ao Banco Caixa, então precisa de poucos ativos para gerar todo esse lucro. E olhando diretamente a parte do negócio de seguros, podemos ver que os prêmios emitidos cresceram em 5,7% na ótica anual e 1% na ótica trimestral. Então, mesmo com uma desaceleração aqui dos prêmios emitidos, vocês podem ver que não está tão ruim a situação quando comparamos isso diretamente com a BB Seguridade. A BB Seguridade realmente está num cenário bem pior por conta da forte redução dos prêmios emitidos, mas aparentemente lá parece que está começando a melhorar a situação. Então, vocês podem ver que a Caixa de Seguridade tem esse diferencial, que mesmo um cenário bem desafiador com taxas de juros elevadas, que fazem com que prêmios emitidos do seguro de vida e prestamista apanhem bastante, como vocês podem ver aqui, que eles vêm apanhando bastante, ela consegue, mesmo assim, compensar isso, porque a parte do habitacional, que também é diretamente influenciado pelas taxas de juros, e eu vou mostrar isso a seguir para vocês, ainda segue bastante forte. Vocês podem ver que o crescimento de 13% na ótica anual é bastante considerável. Esse é um dos diferenciais da Caixa de Seguridade. E quando olhamos aqui a sinistralidade aumentou meio ponto percentual em relação ao quarto TRI e teve uma queda bem considerável em relação ao primeiro TRI de 2025. E, consequentemente, isso ajudou a aumentar ainda mais as margens seguradoras, onde ela aumentou em 12,6% na margem na ótica anual e 3,8% na ótica trimestral. E hoje a representatividade no negócio de seguros da seguradora representa 47% da sua margem total das receitas totais. Então vocês podem ver que ela, mesmo com uma desaceleração dos prêmios emitidos no curto prazo, ainda consegue ter um crescimento bastante acentuado, olhando até mesmo para a parte trimestral. Então, eu pessoalmente acho que esse pessimismo do mercado em relação à seguradora não faz nenhum sentido, porque num cenário de corte de juros, as linhas da seguradora que estão fracas, como eu mostrei para vocês, vida e prestamistas, podem ver exatamente aqui, que são as linhas que menos cresceram na seguradora, elas vão se fortalecer bastante e aumentando ainda mais essa eficiência operacional e a lucratividade da empresa. E outra linha que apanhou aqui na Caixa de Seguridade, a BB Seguridade teve uma forte alta na parte de previdência, enquanto aqui a Caixa de Seguridade, ela apanhou, ela teve uma queda de 4,9% nas contribuições de previdência, o que fez com que essa lucratividade não fosse tão mais acelerada assim quanto o que aconteceu ali na BB Seguridade. E olhando a ótica trimestral, cresceu em 2,6%. E a parte de consórcio, que eu achava que ia ser também bem forte na Caixa de Seguridade, apanhou em 2% na ótica anual e 11,7%. Então a balança da seguradora poderia ter sido bem maior se esse crescimento que
a Caixa de Seguridade estava tendo nos últimos trimestres, como vocês podem ver aqui, tivesse sido mais satisfatório. Mas não cresceu tanto, mas mesmo assim não foi tão ruim essas linhas do balanço. E vocês podem ver exatamente aqui, em relação à receita operacional e à margem operacional, que a parte de consórcio apanhou bastante, cresceu apenas 3%. Eu esperava um crescimento em linha com a previdência e capitalização, por isso que o lucro veio um pouco abaixo daquilo que eu esperava por volta de 1 bi 170 e veio 1 bi 143. Aí vocês podem ver que em relação à acumulação total, as receitas cresceram em 7% e a margem aumentou em 12%. Você pode ver que a parte de acumulação representou 27% da margem operacional total da companhia. E a parte de distribuição, que é basicamente as receitas geradas com todas essas corretagens dos serviços que ela distribui, vocês podem ver que cresceu apenas 1% também, o que foi outro fator aqui negativo no curto prazo para a seguradora. Então vocês podem ver que em várias linhas ela teve piora, mas principalmente por conta das menores emissões de prêmios emitidos, porque se esses prêmios emitidos estivessem crescendo da forma que cresciam quando as taxas de juros estavam mais favoráveis, poderíamos ver mais receitas de corretagem e também mais margens na parte de prêmios emitidos. E a margem operacional da parte de distribuição representa 26% do resultado da seguradora. E olhando aqui em relação ao resultado operacional e financeiro da seguradora, vocês podem ver que em relação ao lucro líquido da seguradora, o resultado financeiro contribuiu com 32% da lucratividade nesse primeiro trimestre. Então vocês podem ver que foi apenas 1% a mais do que aconteceu ali no primeiro tri de 2025, mesmo com o lucro crescendo em 13,2%. E aqui vocês podem ver o porquê a parte operacional é bastante importante na seguradora, porque ela teve um crescimento bem significativo quando olhamos do quarto tri para o primeiro tri em relação à parte operacional da empresa, que saiu de 64% para 68%. Então, isso efetivamente já mostra que cenários de queda de juros não afetam negativamente a Caixa de Seguridade olhando em janelas de 1 a 2 anos. Obviamente, as taxas de juros caem, essa aceleração econômica não acontece ali no mesmo momento. Ela demora alguns meses e isso afeta diretamente a Caixa de Seguridade de forma positiva, mesmo com o resultado financeiro, que vai cair, obviamente, porque as taxas de juros vão cair. Isso podem ver exatamente aqui, porque basicamente 50% da carteira de investimentos da seguradora está em títulos pós-fixados. Então, eles estão atrelados diretamente ali à taxa de juros, e se a taxa de juros cai, essa receita financeira cai também na seguradora. E aqui vocês podem ver o porquê eu sempre falo que as taxas de juros caindo não afetam negativamente a Caixa de Seguridade, olhando para janelas um pouco maiores, de 1 a 2 anos. Por quê? Vocês podem ver exatamente aqui. Quando as taxas de juros caem, as unidades totais financiadas, que são esse gráfico em azul, crescem de forma bastante acelerada. E lembrando, a Caixa Econômica Federal tem 70% da participação de mercado. Então, se essas unidades crescem em número, a Caixa Seguridade também cresce em número de prêmios emitidos no seguro habitacional. Então, isso afeta diretamente a Caixa de Seguridade. E com o aumento de taxa de juros, essas unidades caem de forma bastante acelerada, o que aconteceu também nesse período de 2022 até agora 2026. E com o corte na taxa de juros, vocês podem ver o que acontece com a quantidade de unidades financiadas. O mercado fica mais aquecido, então mais unidades são financiadas, e isso afeta positivamente a seguradora. Mas olhando aqui, vocês podem ver que existe um certo tempo para isso acontecer. As taxas de juros vão cortando, vão caindo, e assim as unidades vão aumentando levemente até as taxas de juros caírem para níveis mais baixos, na casa ali de 8% aproximadamente. Então, se isso acontecer, afeta positivamente a seguradora. E vocês podem ver que mesmo no cenário negativo, ela possui um crescimento de mais de 13% nos prêmios emitidos do seguro habitacional. Imagine em um cenário de baixa taxa de juros. Então, essa é a visão que você tem que ter quando você é acionista da Caixa de Seguridade. Ela se beneficia de ambos os cenários e principalmente no cenário de corte de juros. E com esse resultado, a seguradora já anunciou os dividendos que vão ser pagos no dia 17 de agosto, e eu já falava com vocês que poderia ser ali na segunda semana de agosto, e o payout foi de 91,9%, pagamentos vai ser de 1 bilhão e 50 milhões, que dividido pelo total de ações da seguradora, nós temos 35 centavos por ação, o que é um dividend yield na faixa de 2%. Então, como eu já tinha mostrado isso aqui no último vídeo, eu acreditava que ia ser um pouco maior a lucratividade da empresa, eu acreditava em 36 centavos por ação em dividendos, mas foi 35.
e vai ser basicamente aqui nessa data que eu falei, 17 de agosto, e a Datacom eu acredito que vai ser no dia 3 de agosto de 2026. Mas podem ver que o dividendo do ano passado, no mesmo período, foi de 31 centavos, e agora já é de 35. Vocês já conseguem ver o forte crescimento até na distribuição de dividendos em uma janela de apenas um ano. Isso tudo por conta do forte crescimento que a seguradora tem nos dividendos. E vocês podem ver exatamente aqui que desde o seu IPO, a seguradora mais do que duplicou a sua lucratividade com o crescimento do lucro e na distribuição de dividendos de mais 159%, isso nos dá um crescimento anual médio de 21% ao ano. Obviamente, ela está desacelerando esses resultados, mas vocês podem ver que estamos em um cenário desfavorável para a seguradora, como eu expliquei em todo esse vídeo. Então, com o cenário de corte de juros, as emissões de seguros aumentam, os prêmios emitidos dos seguros aumentam e essas outras linhas vão ganhar de forma mais substancial. Então, isso é favorável para a seguradora no longo prazo. Mas lembrando que eu não acredito que ela vai manter 21% de crescimento ao ano, eu acredito que uma estimativa de 12 a 10% é bastante razoável para esse tipo de empresa e pela participação da Caixa Econômica Federal em relação ao financiamento habitacional. E meu preço teto e dividendos para 2026, mantenho o meu preço teto em 18,50, com uma lucratividade um pouco maior do que o mercado espera. Eu espero um lucro na faixa de 4 bilhões e 800, mais ou menos. Isso nos dá um PL de 10,95, o dividendo por ação de 1,47 para 2026. Isso nos dá um yield de 8,40 nessa cotação de 17,52. E para 2027, eu também considero um crescimento de 10% em relação a 2026, porque podemos ter cortes de juros que vão desacelerar ali o resultado financeiro no curto prazo, mas isso deve ser escalado em resultado operacional para 2028 e 2029. Eu considero que ela vai ter um dividendo por ação de 1,93 e o PL projetado fica na casa de 9 vezes. Então é por isso que, se você tem uma visão de mais longo prazo, vocês podem ver que o PL da seguradora já está em linha com essa proporção de crescimento que ela gera. Um crescimento de mais de 10%, então é bem saudável, ela está cotada nesse valuation entre 10 e 11 vezes lucro, que é exatamente o que está acontecendo aqui quando olhamos para o PL projetado da empresa. E quando utilizamos o preço justo pelo modelo de Gordon, eu utilizei na premissa dessa vez uma taxa de crescimento de 10%, que podemos ver que é bastante razoável para a seguradora, mesmo no cenário desfavorável, como eu mostrei em todo esse vídeo. Então, considerando o dividendo de 2027 lá de 1,63 e um custo de capital de 16%, ou um prêmio de risco, ou um retorno exigido ali na faixa de IPCA mais 9,5%, nós temos um prêmio de risco de 2% em relação aos títulos públicos de 10 anos, o que nos dá um preço justo de R$ 27. Então teríamos 54% de mais segurança olhando para a seguradora se ela mantiver essa taxa de crescimento. E é bastante plausível ela manter essa taxa de crescimento, porque se no cenário mais adverso ela ainda cresce dessa magnitude, imagine no cenário mais propício para o crescimento da empresa, onde as taxas de juros estão mais baixas, os financiamentos habitacionais crescem de forma mais acelerada, então não tem muito o que falar aqui. Vocês conseguem entender toda a minha tese sobre Caixa de Seguridade. Hoje, o que está ruim nem está tão ruim assim, porque ela cresce ainda mais de 13% ao ano. Você pode ver que o mercado ficou um pouco satisfeito com esse resultado. Vamos ver se o mercado volta a bater na Caixa de Seguridade, que eu estou louco para voltar meus aportes, principalmente abaixo ali dos R$ 17. Ali na casa dos 16 e pouco, eu devo aumentar os meus aportes para a Caixa de Seguridade. E quando olhamos para a parte técnica da seguradora, vocês podem ver que ela saiu aqui desse canal de alta, e eu falava que podia acontecer isso se o mercado continuasse pessimista, que provavelmente existe aqui um ajuste fino do canal, depois eu ajusto aqui. Podemos voltar lá para o topo do canal na faixa de R$ 20 novamente, se o mercado ficar mais animado com a seguradora, principalmente com novos relatórios de desempenho mensal, mostrando a continuidade desse crescimento dos prêmios emitidos. Caso a situação azede de vez, os prêmios emitidos caiam mais fortemente, existe o mundo dela voltar aqui para a faixa dos 16,50, que seria uma maravilha para você que tem visão de longo prazo. Eu, pessoalmente, iria aportar bem forte aqui nessa região de 16,50. Quem acompanha meu canal sabe que a Caixa de Seguridade é a maior posição da minha carteira. Provavelmente vou voltar a aportar com força caso o mercado dê essa oportunidade, jogando ela ali para a faixa de menos de 10 vezes lucro projetado, como eu mostrei para vocês. Então existe essa possibilidade, se acontecer, eu vou ficar bastante grato com o mercado.
É isso, pessoal. Comentei aqui alguns pontos em relação ao balanço da seguradora. Um balanço bem forte, várias linhas muito boas, algumas linhas nem foram tão boas assim. Podemos ver que os prêmios emitidos ainda crescem de forma acelerada, mesmo no cenário um pouco mais desafiador. Então, isso é bastante positivo para você que tem uma visão de longo prazo e está ali posicionado nesse tipo de empresa. Então, comenta aqui embaixo se você tem Caixa de Seguridade na sua carteira ou se você quer colocar ela na sua carteira e os preços ainda não caíram de forma mais acentuada e você está esperando o mercado bater na seguradora, ou qual seguradora você vem comprando para a sua carteira. Então deixa aqui o comentário para eu saber. E comenta aqui também se você gostou desse resultado ou gostou desse vídeo. Deixa o like já para ajudar na divulgação desse vídeo e do canal. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.